pessoal, a incompetência vem tomando o lugar do outro patamar, que havia se tornado o clube de regatas do Flamengo, no aspecto esportivo e também no aspecto governamental, digamos assim, gerencial, da gestão. E parte de decisões erradas tomadas no mais alto escalão do clube, como, por exemplo, a contratação e agora a manutenção do técnico Renato Gaúcho, e atinge de vez, de forma bem grave, bem dura, o departamento médico de futebol, por causa dessa cirurgia pela qual passa o Pedro, atacante, que sofreu uma lesão no dia 13 de outubro na partida contra o Juventude. A gente vai falar bem mais sobre isso, é um absurdo, né? Antes eu quero falar para você que esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Você vai baixar de graça aqui o OneFootball. No primeiro link da descrição deste vídeo vai ter acesso a estatísticas, reportagens e informações sobre os principais campeonatos de futebol do mundo e o melhor, transmissões da Bundesliga, o campeonato alemão de futebol, a primeira divisão, a segunda também, mas eu chamo a atenção para a primeira divisão, jogos do Bayern de Munique, do Borussia Dortmund, então você vai poder ver o Lewandowski, o Neuer, o Coman, o Sané, os caras estão jogando demais, também o Haaland, o Jude Bellingham, dentre outros grandes jogadores do Borussia Dortmund, tudo isso de graça, com imagens, narração do Dudu Monsanto, comentários do Gerd Wenzel no seu celular. Também tem a Bundesliga 2. É um espetáculo, então você baixa aqui de graça aqui embaixo no link na descrição deste vídeo o OneFootball e tem direito a assistir de graça, sem pagar um centavo sequer, se você acessar o link aqui embaixo, tá bom? Vamos falar então sobre esse verdadeiro festival de incompetência, porque é o seguinte, gente, a gente fala há muito tempo aqui da cobrança que deve ser feita sobre o departamento médico do Flamengo, né? É uma sucessão, são vários jogadores lesionados, são jogadores que sofrem lesões, voltam e se lesionam de novo, o caso, por exemplo, do Arrascaeta, né? Que sofreu uma lesão muscular na partida contra o Palmeiras, com o tempo fora, voltou no jogo contra o Atlético Paranaense, jogou contra o Barcelona de Guayaquil, a partida de volta, se apresentou à seleção uruguaia, se machucou de novo e passa por um processo mais demorado de recuperação. O Davi Luiz, por exemplo, chegou ao Flamengo, treinou, foi liberado para enfrentar, entrou no jogo contra o Barcelona de Guayaquil, jogou ali uma parte, depois no jogo de volta ele se lesionou, depois de ser poupado contra o América Mineiro e tá fora até hoje, né? Sabe-se lá quando o Davi Luiz vai voltar. E agora o caso, fora os jogadores, né? Série de lesões musculares que sofrem os jogadores do Flamengo e tal. E agora, para mim, o caso mais emblemático, a cereja no bolo da incompetência, que é essa operação pela qual passou, dependendo do momento em que você assiste ao vídeo, o Pedro. Porque ele sofre uma lesão no dia 13 de outubro, no jogo contra o Juventude, né, um jogo de meio de semana, a última boa atuação do Flamengo, uma pancada e sai, né? Depois ele fica fora do jogo contra o Cuiabá e é relacionado para a partida contra o Atlético Paranaense, né, pela Copa do Brasil. Ora, se o jogador é relacionado, ele está liberado pelo departamento médico. Ele entra depois da lesão do Gabigol, até nenhum problema em relação ao departamento médico do Flamengo, porque foi uma torção no tornozelo direito. O Pedro entra, faz o gol da vitória, até batendo um pênalti, o jogo acaba, parará. Na sexta-feira todos fomos surpreendidos com a informação de que o Pedro não seria relacionado para o jogo contra o Fluminense por causa da lesão, ele sentia dores. E aí, no domingo, na noite de domingo, o Flamengo emite um comunicado pela rede social em que afirma que o Pedro sofre essa cirurgia. Peraí, aí o departamento médico do Flamengo pode se defender, claro, mas aí eu tenho a resposta de bate-pronto. Pode alegar que, não, ele estava de fato ok para enfrentar o Atlético Paranaense, e aí sofreu uma outra lesão. Não, ele não sofreu outra lesão no jogo do Atlético Paranaense porque ele fica até o final do jogo. Ele faz, inclusive, o gol num dos últimos momentos da partida, então não. Ah, não, mas ele foi liberado. Tá, se ele for liberado, ele estava recuperado. Né? O jogador não pode ser liberado, evidentemente, se não está plenamente recuperado. Tá, então ele agravou a lesão? Ah, ele estava lesionado, foi para o sacrifício? Tá. Então a liberação foi irresponsável, porque ele agravou a lesão. Ele vai ser operado, ou foi operado, ou está sendo operado. Tá errado. Né? E isso pega mal até para o jogador, assim, para o clube. Diante do jogador, o clube fica numa situação exposta diante do jogador. O jogador pode falar, peraí, vocês me liberaram para jogar, eu tenho que ser operado? Ferraram comigo, é isso?
Então, é um show de incompetência. É uma incompetência dentro do campo. E aí eu falo do Renato Gaúcho por todos os motivos expostos, desde a derrota cachapante, vexatória para o Fluminense, e entra agora nessa história do departamento médico de forma mais enfática, porque a gente vem falando, a gente vem batendo nisso há um bom tempo. E eu sempre falo, o Flamengo deveria convocar uma entrevista coletiva para que o chefe do departamento médico, o Dr. Márcio Tanuri, o chefe do departamento de preparação física e o chefe do departamento de fisiologia, os três, dessem explicações, né, respondessem às perguntas dos jornalistas. Porque aí depois o Renato Gaúcho fala na entrevista, não, mas vocês não têm informação. Sim, alguém passa a informação, a gente tem que apurar, mas nem sempre as fontes falam, né? Então por que não ser claro? Abrir para perguntas dos jornalistas. Haverá perguntas tolas, tal, não sei o quê, claro que sim. Mas haverá perguntas importantes. Escuta, por que esses caras se machucam o tempo todo? Por que o Pedro foi liberado para jogar se ele não estava 100% das condições dele? Escuta, a lesão foi agravada na partida? Não era uma lesão... Se ele foi liberado, evidentemente não era uma lesão para ele ser operado. Então tornou-se uma condição para ser operado. Ou seja, houve um agravamento da lesão. Me parece óbvio isso, né? O que acontece agora? Uma lesão de menisco, né? Hoje não é uma das lesões mais complicadas, mais complexas, não. A artroscopia é pouco invasiva, né? Entra um caninho ali e tal, faz uma cirurgia no menisco. E a ideia, com 32 dias para a disputa da final da Libertadores da América, é que o Pedro esteja recuperado para jogar a partida contra o Palmeiras. Só que isso reverbera em outro aspecto. O Gabigol. Suponhamos que o Gabigol também não esteja nas condições ideais para enfrentar o Atlético Paranaense na quarta-feira. Jogue o Vitor Gabriel, que é um jogador horroroso, né? A gente viu isso na partida contra o Fluminense. Tá, o Gabigol faz uma volta precipitada, se machuca, agrava a lesão. Ou o Gabigol não tem reserva, porque o Pedro será operado, passa a ter jogos atrás de jogos, chega numa condição de estafa na partida contra o Palmeiras ou sofre uma lesão muscular até lá. Lembrando que ainda tem data FIFA. O Brasil fará 2 partidas. Vai que ele é convocado. Vai que ele passe por lesão. E o último jogo é 11 dias antes da final da Libertadores da América. Ou seja, é um problemaço. É um problemaço. Um clube que vai faturar 1 bilhão, mais de 1 bilhão de reais em 2021, não pode se dar no luxo de ter uma comissão técnica incompetente, chefiada por um incompetente, que é o Renato Gaúcho, e por ter um departamento médico que, né, os jogadores o tempo todo se machucam e tal. Ah, mas o Atlético Mineiro também, tá jogando 2 vezes por semana. Os caras não se machucam. O que acontece? A culpa é de quem? Aguardando resposta. Quem sabe um dia. Saudações, até a próxima. Boa semana, hein? Tchau, tchau.